Boa noite. Continuando aqui com a nossa aula de dietoterapia, nossos últimos assuntos. A gente falou dos tipos de dietas, as dietas hospitalares. Todos esses tipos eram por via oral, né? Mesmo que mudando a consistência, eram por via oral, por ingestão oral. Só que há casos em que nenhuma daquelas dietas se enquadra, e quando o paciente não consegue receber essa alimentação por via oral de forma alguma, ou quando ele recebe essa alimentação de forma deficiente, não suficiente para suprir suas necessidades, ele precisa receber um suporte nutricional. Esse suporte ele pode ser enteral ou parenteral. O enteral ele é por sonda e o parenteral é por intravenosa. Vamos lá. Terapia nutricional enteral. A impossibilidade de fornecer nutrientes necessários para atender às exigências metabólicas é uma preocupação séria se tratando de pacientes clínicos e cirúrgicos. Pessoas com doenças crônicas como acidente vascular cerebral, câncer ou ferimentos traumáticos estão particularmente em risco, assim como idosos. Principalmente os idosos que já sofrem de alguma alteração nutricional, quando são acometidos por uma doença, eles se debilitam mais rápido, eles ficam mais debilitados, o estado nutricional é agravado mais rápido e eles precisam desse suporte nutricional enteral. Quando o trato gastrointestinal está funcionando, a nutrição enteral é a forma de recuperar esses danos. A nutrição enteral ela é indicada quando o trato gastrointestinal está funcionando, quando o estômago e o intestino eles estão funcionando normalmente, ou que não normalmente, mas que ainda podem receber esse tipo de alimentação. No caso da parenteral, o paciente não pode mais receber alimentação por conta de porque o trato gastrointestinal não está funcionando de alguma maneira. A terapia nutricional enteral refere-se à provisão de nutrientes via trato digestório, por meio de uma sonda ou catéter, quando a quantidade de ingestão é inadequada ou impossibilitada, como eu falei. Ela inclui fórmulas específicas, pode ser caseira também. E as indicações. Como eu já falei, pacientes impossibilidade de ingestão oral, seja por patologia do trato gastrointestinal ou por algum tipo de patologia neurológica ou comprometimento de nível de consciência, de mastigação também. Indicados também em casos em que o paciente vem com ingestão oral baixa, ou com uma anorexia grave, por exemplo, o paciente está com ingestão oral baixa, então para complementar, para recuperar o estado nutricional de forma mais rápida, ele é necessário passar por essa nutrição enteral. Ela é reconhecida como uma forma bastante segura e satisfatória, pois ela provê essa nutrição para os pacientes. Para a intervenção nutricional, a via enteral é o acesso de escolha devido à manutenção dos efeitos fisiológicos, digestão e absorção, capacidade imune local e sistêmica. É importante que se dê preferência por esse tipo de nutrição para que mantenha o intestino funcionando, para que o intestino continue trabalhando, diferentemente da parenteral, que já é direto na veia. Então, por isso que a parenteral é só o último caso, porque é preferível a primeira preferência é a via oral, quando ela é impossibilitada, a via enteral, que aí vai estar ainda mantendo o funcionamento intestinal. E, em último caso, a parenteral. Algumas observações devem ser feitas antes dessa decisão, de qual via vai ser utilizada. E a seleção desse acesso enteral, que a gente vai ver mais
aqui na frente os tipos de acesso, ela depende da previsão da duração da alimentação enteral, quanto tempo essa alimentação vai durar, o grau de risco de aspiração ou deslocamento da sonda, presença ou não de digestão e absorção normais, previsão de intervenção cirúrgica, aspectos que interferem na administração, como viscosidade da fórmula, a fórmula enteral da alimentação. As vias. O suporte nutricional enteral ele pode ser ofertado por sondas introduzidas pela via nasogástrica, quando a sonda ela é inserida no estômago, né, o catéter que entra pelo nariz é colocado diretamente no estômago, duodenal, quando ele é colocado no duodeno, e jejunal, quando é colocado no jejum. Esses são para terapia em curto prazo, de 3 a 4 semanas. Ou então por procedimentos cirúrgicos, quando é necessário fazer uma ostomia, um buraquinho, um orifício para a inserção da sonda para receber a alimentação por ali. Esse caso são as ostomias, que são a gastrostomia e a jejunostomia. A gastrostomia para receber direto no jejum, a jejunostomia, a gastrostomia direto no estômago e a jejunostomia direto no jejum. As interais, as nasointerais. A posição de sonda gástrica ela pode ser duodenal, jejunal, como eu já falei. Não há contraindicação de se iniciar a administração da dieta se a sonda está em posição gástrica, desde que não haja contraindicações para tal, né, para que isso ocorra. A posição duodenal ela pode ser desejada se houver risco de microaspiração, risco de refluxo, quando o paciente tem risco de refluxo, de microaspiração, é indicado essa imposição mais baixa, né, jejunal. E também pacientes que possuem pancreatite, para dar esse descanso para o pâncreas, colocada direto no jejum. E aí no material de vocês, na apostila de vocês, tem as figurinhas, né? Tem a nasointeral em posição gástrica, onde o cateter é inserido, colocado diretamente descendo até o estômago. A nasojejunal, cateter pelo nariz descendo até o intestino, jejum. E as ostomias, ela indica-se classicamente a realização de um orifício, como eu já falei, e ela é indicada por questões que envolvem o trato gastrointestinal, né? No caso, o estômago, quando o estômago não está em funcionamento. E também quando o período dessa alimentação ela ultrapassa as 6 semanas. Até 6 semanas ela pode ser uma imposição de estômago e posição de estômago ou jejum de forma por catéter naso, né? Passou desse período, já é necessário que seja esse por processo cirúrgico. A gastrostomia, ela é feita esse orifício na região do estômago, né, por fora, região estomacal. E a jejunostomia, o buraquinho vai ficar lá, próxima região do orifício, né, na região do jejum. E os métodos de administração. A administração na nutrição enteral, ela é feita por 3 métodos: em bolos, o gotejamento intermitente e o gotejamento contínuo. O bolos é quando é na seringa, todo de uma vez não, como se fosse uma medicação ali com a seringa, né? O gotejamento é quando é colocado no frasco, com equipe e tudo, com o gotejador, para que ela seja oferecida em forma de gotejamento, assim como é oferecido soro e medicações. Essa decisão é baseada no quadro clínico do paciente também.
Os tipos de alimentação interal, eles podem ser industrializados, que é o que vai encontrar nos hospitais, ou em caso de pacientes que estão em casa, ela pode ser caseira também, né? Escolha dos alimentos, das verduras, dos alimentos in natura, os legumes, eles podem ser liquidificados e oferecidos ao paciente, dessa forma, por via interal. A industrializada, ela já vem pronta para uso, né? Já tem todos os macro e micronutrientes e já está pronta para uso. E a nutrição parenteral? A parenteral, ela é indicada quando há contraindicação total do trato gastrointestinal, quando o trato gastrointestinal não está funcionando. Por exemplo, tem uma fissura digestiva, uma pancreatite em fase aguda, um câncer nessa região, alguma síndrome do intestino curto. Essas situações, então o paciente não pode receber alimentação de forma nenhuma por essas vias, então ele recebe por via parenteral. Uma informação importante é que ao introduzir, começar a via parenteral e ao retirar, o paciente não pode receber todo o volume que ele vai receber durante o período, né? Ele começa com a metade daquele volume e também, para terminar, ele termina com a metade, ou seja, vai reduzindo aos poucos. E os tipos de vias são as veias periféricas e a via central. Na via central, ela é usada, ela é aplicada, essa alimentação é ofertada através de veias de grosso calibre, né? Diferentemente das periféricas. Ela é geralmente na jugular e o tipo de acesso para receber alimentação, ele tem que ser exclusivo para essa alimentação. Ele não pode, por exemplo, ter um medicamento ali. Ele tem que ser exclusivo para receber a alimentação. E a veia periférica são as veias periféricas, as veias do antebraço, as veias da mão, né? Elas são menores e são mais finas. E o tipo de alimentação recebido por essas diferentes veias, eles são diferentes também. Uma veia, ela vai receber uma alimentação com um aporte calórico maior. As periféricas, ela já não recebe tão grande. Inclusive, ela é usada às vezes só para complementar uma interal. Ela não recebe o aporte energético total como na central, né, que o calibre da veia é mais grosso. As veias periféricas, elas têm todas as vias de acesso, tanto na interal como na parenteral, elas têm pontos positivos e pontos negativos. Um dos pontos negativos das veias periféricas é que pode ocorrer a trombose, pode ocorrer a flebite, inflamação nas paredes das veias, né? Entre outras complicações. Então, esse acesso ele tem que estar sendo verificado regularmente, ver se há presença de inflamação. Também só deve ser usado para aquele fim, não deve ser usado para o medicamento. E observações especiais. Preconiza-se a administração de vitamina K10 2 vezes por semana. Então, que é a função da vitamina K? Anticoagulante do sangue, né? Participa da coagulação do sangue, justamente por conta disso, da trombose. Na suspeita de bacteremia relacionada à nutrição parenteral, interromper imediatamente a infusão da solução. Sempre interromper o uso da nutrição parenteral. Por qualquer motivo, instalar a solução glicose a 10% na mesma velocidade de infusão, pelo menos
por pelo menos 8 horas. E aqui algumas técnicas da sondagem nasogástrica. Isso aqui é específico para a profissão de vocês, para a equipe de enfermagem que cuida, que é responsável por essa parte. Então, material: máscara descartável, bandeja, seringa, gases, estetoscópio, luva de procedimento, toalha, papel, lanterna quando necessário. Reação da enfermagem: higienizar as mãos, conferir prescrição médica, reunir o material e levar para o próximo paciente, explicar o procedimento para o paciente, para o familiar. Olha, a gente vai fazer tal procedimento, para isso, para aquilo, para receber alimentação. O paciente ou o familiar tem direito de ser informado dessas questões. Isolar a cama, posicionar o paciente em posição Fowler, que é alta, menos que haja contraindicação. Ele precisa ficar um pouco mais alto, principalmente nessa na nasogástrica, por conta do refluxo, do risco de refluxo. Então ele tem que receber nessa posição e depois também ficar um tempinho ali nessa posição para minimizar os riscos de refluxo. Colocar as máscaras e calçar as luvas de procedimento, avaliar a obstrução nasal e desvio do septo, inspecionar a condição da cavidade oral do paciente. Tudo isso é responsabilidade da equipe de enfermagem. Aí o procedimento em si: elevar a cabeceira da cama a 45 graus, com a cabeceira inclinada para frente. Proteger o tórax com a toalha, limpar as narinas com gás. A sonda ela entrou pelo nariz, foi até lá o estômago, então todo esse processo de limpar, enfim. Medir a sonda do lóbulo da orelha até a ponta do nariz e até a base do apêndice. Marcar com adesivo, calçar as luvas, injetar água dentro da sonda com um mandril, mergulhar a ponta da sonda em copo com água para lubrificar, introduzir a sonda em uma das narinas, pedindo ao paciente que degluta, introduzir até a marca do adesivo, aguardar a migração da sonda para o duodeno, encaminhar o raio-x para confirmação, para confirmar se a sonda foi colocada no local adequado. Retirar o fio guia após a passagem correta. Observar sinais de cianose, de dispneia e tosse. E para verificar se a sonda está no local, inserir 20 ml de ar na sonda e escutar com o esteto na base do apêndice para ouvir os ruídos da sonda. Colocar a ponta os ruídos hidroaéreos, os ruídozinhos Colocar a ponta da sonda no copo da água. Se estiver borbulhando, está na traqueia, deve ser retirada. Ele já colocou lá, está borbulhando, está no lugar errado, está na traqueia, tem que retirar. Toda vez que a sonda for aberta para algum procedimento, dobrá-la para evitar a entrada de ar. Fechá-la ou conectá-la ao coletor, fixar a sonda, não tracionando a narina. Ou seja, tem todo um procedimento, todos os cuidados. Eu creio que alguém da área de vocês, em algum momento, vai estar explicando todos esses procedimentos para vocês na prática. Como a minha área é a nutrição, é só informar, não fazendo esse tipo de procedimentos. Eu só sei como acontece mesmo, sem saber na prática como isso funciona. Eu vou estar deixando também um videozinho para vocês, que ele é ilustrativo, explicando como que acontece tudo. E é isso, eu acho que de forma resumida, o que a gente tem feito aqui, é isso que
que eu tinha para passar para vocês.